Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Nós estamos fazendo a leitura sequencial desse livro no início dos cultos. Hoje leremos capítulos 7 e 8. Ao passo que você for encontrando ou abrir aí no celular, te convido a se colocar de pé, em demonstração de reverência à palavra de Deus. Romanos, capítulo 7, leremos 7 e 8 nessa hora. Romanos 7, a partir do versículo 1. Irmãos, falo aos que conhecem a lei. Por acaso ignorais que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive? Porque pela lei a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Assim, se ela se unir a outro homem enquanto o marido ainda vive, será chamada adúltera. Mas se ele morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera. Adúltera caso se una a outro marido. Assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos fruto para Deus. Pois quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, suscitadas pela lei, operavam em nossos membros para frutificar para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, tendo morrido para aquilo a que estávamos presos, para servir na novidade do Espírito e não na velhice da letra. Que diremos? A lei é pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei, porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça. Porque onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E descobri que o mandamento, que era para a vida, se tornou em morte para mim. Porque o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, enganou-me, e por meio dele me matou. De modo que a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então, o que era bom tornou-se em morte para mim? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse como pecado, produziu em mim a morte por meio do que era bom, a fim de que pelo mandamento o pecado se mostrasse extremamente pecaminoso. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero e sim o que odeio. E se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizar. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado, que está nos membros do meu corpo. Desgraçado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Desse modo, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que era para a lei impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E
E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Considero que os sofrimentos no presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Porque fomos salvos na esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito, pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou, e aos que chamou, a eles também justificou, e os que justificou, a eles também glorificou. Portanto, o que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu. Ou, pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos orar. Soberano Deus, nós te louvamos por essa passagem da tua santa palavra que é tão importante para nós. Nós acabamos de ler que não sabemos como orar, acabamos de ler que éramos inimigos do Senhor, incapazes de te agradar. Acabamos de ler que quando não conhecíamos a Cristo, poderíamos até ter pensamentos de cumprir a lei do Senhor, mas não conseguimos. Mas por causa de Jesus, o Senhor não só nos capacitou a todas essas coisas, como retirou de nós toda a condenação. Então, não estamos mais em dívida contigo, se cremos em Jesus. E isso nos dá o teu Espírito, que não só nos capacita a sermos mais parecidos com Jesus em santificação, como conserta as nossas orações, porque nem orar a gente sabe. E se tudo isso já não bastasse, nada pode nos separar do teu amor, por causa do que Jesus fez por nós.
nós só poderíamos louvar o Senhor, juntamente com o apóstolo Paulo, depois de ler essas palavras. E nós te louvamos, Senhor, pela data que foi comemorada ontem, de 503 anos da Reforma Protestante. Aqui desse lado do mundo, foi o momento em que os crentes voltaram para a Escritura. A tradução da palavra do Senhor foi feita para que outras pessoas pudessem ler, cada um na sua língua. É por causa da reforma que hoje nós aqui no Ocidente temos Bíblias, e cada um pode ter até mesmo dentro do celular. Nós te louvamos por isso. E te louvamos porque a reforma trouxe de volta as doutrinas da graça que nos dão a esperança. Não somos servos de uma tradição morta, mas somos servos de um Senhor vivo, o Senhor Jesus Cristo. E descobrimos isso através da tua santa palavra. Então nós te louvamos por isso. Te louvamos pelos 503 anos de reforma protestante. Que possamos seguir aquele mantra dos reformadores, de que a igreja reformada sempre será reformada pela palavra do Senhor. E possamos estar em constante avaliação, olhando para dentro de nós e vendo aquilo que está em desacordo com a Escritura, e tendo coragem de mudar as coisas, porque nós queremos ser conformados ao que a tua palavra diz, e não ao que pessoas dizem, ao que denominações dizem, ao que tradições dizem. Dá-nos graça nessa tarefa. Pedimos para que o Senhor continue falando conosco nessa noite. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Boa noite. A noite que nós vamos estar cantando a começar em Quebra Corações. Ainda de pé nós vamos estar cantando o ajuntamento. Yeah.
ao teu lado está. Pode sentar? Nós vamos orar com os motivos que estão citados no boletim. Também temos outros motivos para orar. A Reforma Protestante, que o José Ben já citou, ontem fez 503 anos e não podemos esquecer de lembrar essa data tão importante para a gente e a grande liberdade que ela nos trouxe. Também temos bastante gente hoje aqui, é muito legal ver os irmãos aqui. Vejo que temos muitos visitantes, então estejam todos à vontade entre a gente. Lembrei os irmãos também de orarem, porque ainda estamos em pandemia e muitas pessoas ainda estão morrendo. Então os irmãos lembrem de orar, para que a igreja aqui não seja como não foi até agora. Nenhum contágio sabemos que houve aqui e que continue desse modo. Temos um aniversariante no mês, o irmão Antônio. Ele não está hoje. E temos também algumas pessoas citadas no verso do boletim: a Cleide, o Romildo, o nosso irmão Antônio, a nossa irmã Maria de Lourdes, também o Alan, Patrícia, a Ayane e a Alice, toda a família do Alan. Também, como costumeiramente, oramos pelas autoridades. Temos aqui o Lucas Cardoso, Oliveira Cardoso, Marcos, nas esferas municipais, estaduais e federais. Vamos orar por esses motivos. Deus, nosso Pai bendito, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de invocarmos o Senhor e consagrarmos ao Senhor esse momento. Quero colocar diante do Senhor os nomes aqui citados, que o Senhor os visite cada um em suas dificuldades, que o Senhor os fortaleça em suas fraquezas e que o Senhor renove no coração de cada um a alegria e o entusiasmo da tua salvação e que eles prossigam perseverantes numa fé que produz frutos dignos para o Senhor. Que o Senhor lhes preserve a saúde e o vigor. Esse é o nosso desejo. Também quero colocar diante do Senhor as autoridades aqui citadas,
Que o Senhor os revista de profundo temor e que o Senhor os lembre constantemente que eles vão de prestar contas ao Senhor por tudo que fazem ou que deixam de fazer. Quero te suplicar ainda em especial por toda a tua igreja reunida nesse momento, aqui em Atibaia e também ao redor do mundo, que o Senhor não permita que ninguém seja contagiado, que a tua igreja não seja marcada por mau exemplo, seja mal falada. Pelo contrário, que o nome do Senhor seja sempre bendito, sempre louvado, sempre celebrado por tua igreja e pelo bom exemplo dela. Assim eu oro em nome de Cristo, para a tua glória. Amém. Vamos colocar em pé novamente? Está cantando Somos Um pelos nossos domínios. Boa noite a todos. Tudo bem? Graças a Deus que estamos aqui juntos para contemplar a Deus, louvarmos a Ele, já cantamos. Boa noite a aqueles que estão em casa também. Não posso esquecer deles também, né? E a gente está aqui justamente para glorificar o nome de Deus, dar toda a glória ao nosso Deus. A gente acabou de cantar essas verdades aí, mas também a gente vai expor elas agora. Isso tudo para a glória do nosso Deus. A verdade é que não somos merecedores de forma alguma do que Deus fez por nós até aqui. E com certeza o que Ele continuará a fazer. Né? Somos felizes por estar aqui porque a gente foi encontrado pelo Senhor. Amém? Para começar eu queria perguntar: quantos aqui já subiu a Pedra Grande? Recentemente subimos a Pedra Grande. Eu não, né? Hã? Misericórdia. Quantos aqui já foi? Levanta a mão, por favor. Ok. Ou muitos aqui não faz tempo, né? Eu também faço bastante tempo. Não sei nem se eu quero subir a Pedra Grande de novo, porque é complicado. Mas a gente vai subir um dia de novo. Mas eu não sei o que você aprendeu de lição ao subir a Pedra Grande. Muitos aqui acabam pensando: eu preciso fazer mais exercícios para ter mais força para subir. Mas eu me lembro que antigamente eu subi com mais frequência a Pedra Grande. Hoje eu tenho um pouco de medo de subir.
Não sei porquê, né? O tempo vai passando e a gente vai chegando à idade, eu vou fazer 40 anos, tá? Você pode não acreditar, mas eu estou chegando aos 40. Estou com 39. Não tenho medo de falar isso porque as dúvidas não apareceram. Mas aqui estamos. E eu não sei quantos de vocês já tirou de lição ao subir a Pedra Grande. Eu comparo muito a subida da Pedra Grande com a nossa caminhada cristã, né? Eu vejo que na caminhada alguns têm um ritmo bastante acelerado. Em contrapartida, outros bem devagar. Alguns precisam ser puxados, né? Outros precisam esperar um pouquinho. Tem aqueles que avançam, tem uns que chegam lá primeiro. Mas a ideia não é estar sempre puxando o outro, mas sim puxando, ajudando, mas caminhando junto, porque o alvo é chegar lá no topo. E na caminhada cristã, o alvo é ser igual a Cristo, é ser cada vez mais parecido com o Senhor. E aquilo que iremos aprender hoje é justamente sobre isso, essa questão de unidade como cristão, essa questão de unidade, essa questão de um pensar no outro, um ajudar o outro, porque na caminhada é assim. Não, subida da Pedra Grande é assim, não. Precisamos estar apoiando o outro. Às vezes também aconselhando alguns meio atirados, né? Quer chegar perto daquela parte lá que é meio precipício, e alguns ficam olhando. Engraçado que sempre os mais ousadinhos, né? Quer ficar ali perto. E eu mesmo ficava com medo dessas pessoas, falando, não vai ali. Às vezes tem brincadeira perto. E às vezes na caminhada é assim, alguns flertam com o pecado, porque sabem que vai ser destruído, mas não tem bastante atenção. E aí é preciso que outros mais maduros o acompanhem, falando, não vai para aí, não fique aí que você vai se dar mal. E tem aqueles também que nada, eu vou fazer isso porque eu posso fazer tudo, né? Afinal, não vou morrer agora, não sabe? Então a gente vai falar justamente sobre essa ideia. Vamos trabalhar nessa temática aí. Por isso eu convido os irmãos a abrir Romanos 15. Romanos 15, a partir do verso 1, iremos até o 14. Diz assim a palavra de Deus: nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais: louve o Senhor todos vocês, gentios, cantem louvores a ele todos os povos. E Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos,
eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Amém. Querido Pai, obrigado, porque o Senhor nos aconselha a caminharmos juntos. Obrigado porque, através de Jesus Cristo, o seu plano de resgatar o homem foi concedido, Pai. E obrigado porque, se estamos hoje aqui, é por causa da tua misericórdia, da tua graça que nos alcançado. O Senhor sabe que não somos merecedores, mas aqui estamos, Pai, por causa de Jesus. Senhor, eu te peço que dê-me sabedoria para saber expor o recado que o Senhor mandou eu falar. E também eu te imploro, Pai, que esteja, por favor, Senhor, preparando o coração dos irmãos, aqueles que nos visitam, e se houver pessoas aqui que ainda não tiveram encontro contigo, Pai, que assim possa fazer. Te imploramos por isso, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O Gideon, ele adiantou bastante coisas dessa carta semana passada ao expor. Mas existem alguns dados importantes aqui também, que o autor dessa carta foi Paulo, e eu tinha pensado que Paulo ele foi o fundador da igreja, mas não foi. Interessante, eu tentei achar, mas eu não sei quem foi o fundador da igreja, mas Paulo foi o fundador da igreja. E a impressão que a gente tem, pelo menos eu tive, é que as cartas para quem ele escreveu, ele sempre visitava as igrejas, porque ele plantava a igreja, ele saía, mas depois ele queria saber como é que estava a igreja. E em muitos casos aí, ele soube de pessoas de igrejas que não estavam com um comportamento tão bom, que não estavam glorificando a Deus, então ele precisou escrever as cartas. Uma delas também, em questão de problemas, foi a igreja de Coríntios, né? Tanto é que escreveu 2 cartas, poderia ter escrito uma, mas os problemas eram constantes e frequentes, né? E ele teve de escrever aos Coríntios. Agora, por que Paulo escreveu, né, essa carta? Qual foi a questão aí? Ele escreveu para a igreja de Roma, né? Isso a gente pode ver lá no primeiro versículo, por favor, volta um pouco, no primeiro capítulo. Para quem tem informação, para quem foi a carta? Romanos 1:7 diz assim: a todos que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A carta foi escrita para a igreja de Roma, para os crentes de Roma. O que estava acontecendo na igreja de Roma, que levou o apóstolo Paulo a escrever uma carta para essa igreja? O que ele queria falar, o que ele queria tratar com eles? E para responder essa pergunta, precisamos saber quem eram os povos, ou seja, quem eram as pessoas que formavam aquela igreja. Naquela igreja existiam pessoas que eram o povo de Israel, era chamado o povo judeu, mas também tinha os gentios, né? E ali estava tendo uma questão complicada, 2 questões. De um lado, o povo de Israel, que se apegava tanto ao dizer que a salvação veio por causa deles. Vieram para eles isso, eles se apegavam de tal forma que o orgulho batia muito forte na vida deles. De tal modo que eles desprezavam aqueles que estavam com eles, que eram os gentios, ou seja, pessoas que não eram do povo de Israel, mas que estavam vivendo com eles. Então a gente começa a ver que tem união de povos diferentes, né? E onde há pessoas aqui nessa terra, enquanto houver um monte de pecadores juntos, vai ter pecados, vai brotar pecado a todo tempo. E aí quem cuida desse povo tem que lidar com isso tudo, né? Graças a Deus que tem o Espírito Santo aí para ajudar, o próprio Deus para ajudar. Então, estava tendo essa ideia de um lado. Do outro lado, os gentios pensando: olha só, vocês por um tempo aceitou, mas depois vocês não quis isso. A salvação veio
até vocês, mas vocês rejeitaram. E ele falou: olha, já que vocês rejeitaram, a gente pegou para nós, a gente aceitou. Então vocês vão ouvir a salvação, né? Tem até a profecia que diz que no devido tempo eles iriam ouvir de outro povo. A salvação eles iam ouvir de outros povos. Então eles se apegavam a isso, né? E eles não se tocavam, ou seja, os gentios não se tocavam, que eles só foram alcançados por causa da misericórdia de Deus. Porque Deus havia enviado Jesus Cristo e resgatou tanto o israelita como o povo não judeu, ou seja, os gentios. Então eles não se atentavam a isso, então brigavam entre si o tempo todo. Ele andava brigando. Então um dos propósitos de Paulo também foi justamente para resolver essas questões, né? A questão de brigas entre eles. E a gente vai ver isso mais para frente. Então, eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção no que vai ser exposto a partir de agora. E eu tentei resumir esse capítulo na seguinte frase: que aqueles que são fortes devem viver para agradar os fracos. Fazendo isso, imitaremos a Jesus e estaremos visando a esperança futura, dando toda a glória a Deus. Ou seja, a gente já tira de lição aí que aqueles que se dizem: eu sou forte, no caso eram os gentios, se achavam mais fortes, mais dignos da salvação do que o povo de Israel. Então eles se achavam fortes, mas aí Paulo escreve o seguinte para eles: olha só o que diz aí no versículo 1 e 2. Diz o seguinte: nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Opa, aí tem uma questão, né? Eles deveriam servir de apoio para agradar o próximo, né? E com isso edificá-lo. Essa é a ideia que Paulo fala para eles: olha, vocês vivem como irmãos, vocês vivem numa mesma congregação. E por que estão brigando por essas questões? Não só isso, mas semana passada o Gideon falou sobre a questão de alimento. Os gentios falavam que poderia comer de tudo, os outros não. Os outros era o povo de Israel que falava: não, a gente não pode comer de tudo. E tinha algumas práticas que alguns faziam livremente, falavam: eu posso fazer, mas o outro falou: nem tudo a gente pode fazer. Mas aí Paulo fala: mas aqueles que fazem, que acham que pode comer de tudo, não julgue o outro, né? E quando a partir do outro também não julgue o outro porque faz de tudo. Aí ficou até uma coisa polêmica depois que as pessoas falaram: então eu posso fazer isso, aquilo, outro, né? Depois lá fora a gente ficou conversando. Aí depois, só que antes, não sei se todos ficaram atentos a isso, que Gideon falou o seguinte: você pode fazer tudo o que você quiser, mas todo mundo vai prestar contas a Deus do que fez. Como que anda levando a sua vida ao lado do seu irmão, naquele do mundo aí? Você quer fazer? Faça. Mas você vai ter que prestar conta a Deus de tudo que você faz, de tudo que a gente faz perante o Senhor na nossa caminhada. A maneira como a gente caminha, a maneira como a gente trabalha ao lado do irmão, ou se a gente trabalha na ideia de edificá-lo, Deus está olhando isso tudo. E Ele vai pedir conta de tudo isso. Então o povo precisava ficar atento a isso, tanto o povo de Israel quanto o povo gentil. Eles tinham que ficar atento a isso. Eu preciso andar com o meu irmão, é isso que o Paulo está falando. Agora eu imagino como que era eles lendo a carta, né? Depois de tanta briga, tanto confronto ali, eles pegam a carta e ficavam: é isso mesmo que o Paulo está falando? Será que ele tem que fazer isso mesmo? É interessante que a carta chegou até a gente hoje, né? E precisamos, eu não sei como você trata o seu irmão, você não sabe como eu trato o meu irmão, como eu trato a dona de casa, os meus vizinhos, mas Deus sabe, né? Deus sabe. Então eu estou lendo a carta, expondo esse texto, essa parte da carta, é um confronto a mim mesmo, né? É um confronto a mim mesmo. Então todos aqueles que leram a carta naquela época e até os dias de hoje olham assim, fica pensando. É interessante que essa carta também ela foi lida por Martinho Lutero, e quando ele chegou lá no versículo 7, no capítulo 7, no versículo acho que 12,
eu voltar um pouquinho aqui, acho que 12, deixa eu ver. Vamos voltar lá? Não, acho que não é no 7 não. Versículo 1, na verdade. Capítulo 1. No versículo 17, diz o seguinte: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E ele trabalha a carta em cima disso, dizendo que a gente vai ser justificado por causa de Jesus. Fomos justificados por causa de Jesus. Não há o justo sequer, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o povo lá daquela igreja lá de Roma precisava entender isso, que nenhum era melhor que o outro, que ambos precisavam caminhar juntos e que eles só eram justos por causa de Jesus. É um belo, dizer de hoje, um belo tapa na cara. Olha, vocês estão aí por causa de Jesus. Vocês não estão aí porque ou estão salvos, não é porque vocês são bons, mas porque Jesus é bom. Jesus conquistou tudo e Ele lhe deu de graça, ok? Aqui ainda, nesse versículo, a gente tem outras ideias aqui das ordens de Paulo. Ele fala: cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Que coisa, hein? Imagina você viver para agradar alguém. É fácil agradar alguém lá na empresa? Agradar o chefe? É complicado. Talvez você agrade alguém que você goste muito, que você ame muito, mas agradar alguém que você não gosta tanto é complicado. Vamos ser francos. Na igreja nem todo mundo a gente se bate. Mas a Bíblia fala para a gente odiar o irmão? Não. A Bíblia fala muito pelo contrário. Lute para que você agrade, porque essa é a vontade de Deus. Se a gente olhar para Jesus, e a gente deve olhar para Jesus, ele poderia fulminar aqueles homens que abriram os braços dele lá na cruz e pregou ele. Ele tinha poder para isso, para fulminar todos eles, para acabar com todos. Mas ele não fez por quê? Por amor. Ele não destruiu ninguém por amor. E também porque ele olhou para todos nós e viu o tamanho do pecado que a gente tem. E ele sabia que a gente não era capaz de suportar, que a gente não era capaz de lidar com os nossos pecados. Então ele aguentou, ele tolerou as nossas dores por amor. E outra coisa que eu descobri também nesses versículos, quando a gente começa que nós que somos fortes devemos suportar os fracos, eu pensei que era a ideia de, suportar aquele irmão chato. Não é isso. A ideia principal aqui é de você ser suporte para que o irmão caminhe para mais perto de Deus. Você se dá no lugar dele para que ele cada vez mais fique perto do Senhor, se aproxime cada vez mais do Senhor. É a ideia de edificação. Então eu pensei que eu estava errado. Estou errado sobre um monte de coisa da Bíblia. Enquanto o Senhor não vinha, eu estaria errado em muitas coisas mesmo. Vamos caminhar mais um pouco. Ainda falando sobre a ideia de suportar, eu já falei aqui da ideia de ser suporte um para o outro. A ideia também da gente viver para agradar o próximo e não a nós mesmos. A gente cumpre, fazendo isso, a gente cumpre aquele versículo que diz: ame o próximo como você ama a você mesmo. E é engraçado que a Bíblia não tem nenhum versículo que diz assim: olha, você deve amar-se mais. Você não vê. Alguém já viu isso? Não, porque a gente já faz isso constantemente. A gente acorda, a gente escova os dentes, a gente pinta o cabelo para aqueles que têm cabelo, né? A gente escova os dentes, a gente toma café, a gente trabalha para poder ter condições de nos manter pessoas que vivem com a gente.
ajudar a igreja. A gente já se ama demais, mas a Bíblia fala do mesmo esforço que você usa para cuidar de você, cuide do outro. Cuide do outro, porque você anda do lado dele. Né? E é isso aí que a gente tem que caminhar, fazer isso, era isso que a gente tem que ficar atento. Aqui no versículo 3 e 4, a gente tem duas citações de como agradar o outro. Olha só o que ele fala. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Eles deveriam se espelhar em Cristo, né? Jesus deu o perfeito exemplo quando colocou os interesses dos homens pecadores acima dos seus próprios, pois Cristo não agradou a si próprio. Quem lembra da passagem que diz: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele diz antes, né, de harmonia, e depois ele prossegue: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eu vim para cumprir o que o Senhor me ordenou que eu fizesse. É agradar a esse povo, não do jeito deles, mas do jeito correto, não como a gente pensa aí de interesse. Né, que às vezes a gente trabalha, a gente faz alguma coisa para uma pessoa e a gente faz no interesse de talvez da pessoa falar obrigado ou então retribuir de uma outra forma. A maioria dos nossos afazeres com alguém é justamente em cima disso. Mas Jesus, ele sabia de todo o potencial nosso e ele viveu para agradar a outro. E também a ideia das Escrituras, né? Aqui ele fala o seguinte: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras mantenhamos nossa esperança. Ou seja, Deus deixou as Escrituras tudo que a gente precisava para nos dar esperança. Ou seja, também cumpriu as ordens dele. Que esperança é essa? Jesus Cristo. Um dia está com Deus. Então ele deixou a Bíblia com isso. Então parece que aquele povo ele não estava atento ao espelho de Jesus e das Escrituras. E é interessante que isso também se aplica a todos nós, né? E na nossa caminhada, vez após vez, sempre devemos parar um pouco, parar tudo que estamos fazendo e orar e pedir a Deus e clamar e saber que Jesus Cristo foi o nosso maior exemplo e que Deus deixou as Escrituras para a gente fazer a vontade dele, ou seja, deixou revelado o que precisávamos para cumprir o que ele nos mandou. Então é preciso ficar atento. Então eles deveriam ficar atentos sobre essa questão. Agora, e quais seriam os resultados de se espelhar em Cristo, de suportar um ao outro, de se espelhar nas Escrituras? Qual era o resultado disso? Versículos 5 e 7 diz o seguinte. Enquanto isso os irmãos vão olhando aí. Diz assim: o Deus que concede perseverança e ânimo deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. O resultado seria aí unidade. Se eles cumprissem isso que foi falado antes, eles teriam unidades no corpo de Cristo ali. Seriam unidos e não estariam pensando de forma sozinhos. Eu devo me preocupar só com o meu umbigo. Não. Eles deveriam pensar na situação do outro irmão. E o resultado seria união. União. Estariam crescendo para a honra e glória de Deus. Lembra do exemplo lá da subida da Pedra Grande? A ideia é chegar no topo. A ideia é chegar até Cristo. Então, unidos, eles iriam fazer isso juntos. Iriam caminhar juntos. Né? Eu não sei quantos de vocês já ficou atento a quando tem uma fogueira e tem uma brasa, ela sai fora. O que é que ela acontece? Ela apaga. Então, um irmão que ele não está caminhando junto, ou se você não está atento para trazer ele para a fogueira,
ele vai ficar um crente apagado, um crente não produtivo, sem salvação não, a Bíblia não ensina isso, mas alguém improdutivo. O crente ele tem que produzir, hoje a gente aprendeu hoje cedo isso. Um crente ele tem que produzir, está sempre crescendo, ensinando outros a crescer, sendo exemplo não só para os de fora, mas principalmente para os de dentro. A todo tempo tem que estar a chama acesa para poder caminhar e lutar, e fazer com que o irmão fique cada vez mais forte e juntos caminhar para a glória de Deus. Olha só o 8 que diz: pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas. Eu li 5 a 7, né? Eu acabei pulando aqui. Vamos voltar ao 6. Para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou. Irmãos, como é que Cristo aceitou a gente? Como era a nossa situação? Era perfeita? Não era perfeita. E a gente só é considerado perfeito, mais uma vez repito, por causa dele, as santas misericórdias do Senhor. Foi ela que nos alcançou, e a gente se tornou perfeito em Cristo, por causa de Cristo. Então a ideia que ele fala aqui é: aceitem-se uns aos outros. Aí está falando o povo lá, olha só, aceitem uns aos outros, gentios e povo judeu. Aceitem uns aos outros como são, pecadores do jeito que são, o orgulho que tem. Nós, a mesma coisa. Devemos aceitar um ao outro, pobre, rico, branco, negro, alto, baixo, não se aceita, né? São os grandes. Aceitem a todos. Aceitem a todos, porque essa é a vontade do Senhor. Aceitem uns aos outros, porque Deus se agrada disso. E juntos vocês vão caminhar para a glória de Deus. Então, eles deveriam aceitar-se uns aos outros. Eu não sei quantos de vocês têm o prazer de receber pessoas em casa. Quando a gente casou, eu falei com a Dani, Dani, vamos colocar um acordo aqui. Vez após vez, a gente vai trazer alguém aqui em casa para comer. A gente gosta de comer, né? Não deve, mas come, né? Então, beleza. Mas a gente vai receber pessoas aqui em casa. E ela falou: tá bom. E graças a Deus, toda vez que eu convido alguém, às vezes eu nem pergunto a ela. Eu convido alguém, ela já sabe. Eu pergunto a alguém se quer ir em casa. E aí depois eu falo para ela fala: tudo bem, que dia vai ser? E a gente prepara juntos em casa e a gente recebe as pessoas em casa. Para a glória de Deus, a gente está preparando, a gente prepara a nossa casa lá para receber os irmãos em casa. Não somos ricos, somos pobres, mas a gente, na medida do possível, a gente tem feito isso. Já foram muitas pessoas em casa. Eu não posso nem saber quantos, mas já foram muitos. Mas tem muitos ainda que não foram, mas um dia vai. Inclusive, eu estou devendo um almoço para alguém que eu prometi, né, irmão? Eu prometi um almoço e até hoje ainda não paguei, mas vou pagar. A gente só acusa a pandemia aí, mas vai estar junto direto, a gente vai estar junto daqui a pouco lá. Além daqui, vai estar junto lá no mini retiro aí. Mas a ideia é: aceitem uns aos outros, aceitem em casa, né? Aceitem na igreja, em qualquer canto, aceitem-se. E crie situações de aceitar o irmão, né? E leve ele para sua casa, leve ele para outro lugar se você não quer levar para sua casa, mas crie situações onde você vai desfrutar da comunhão do seu irmão e poder aconselhar, receber conselho, ser exemplo na vida dele. A ideia também de receber em casa é justamente que às vezes vocês têm um comportamento em casa, eu tenho um comportamento em casa que às vezes eu não tenho aqui na igreja, ou no trabalho. É diferente. É lá que a gente mostra quem somos, né? Então a ideia de receber em casa uma ou outra também é poder sentir o cheiro que você não tem aqui, não tem em casa. Às vezes você vem para a igreja pelo cheirosinho, né? Entenda de outro modo.
Nosso comportamento aqui é um e às vezes no outro lugar é outro. Não deveria ser assim. Deveríamos representar o Senhor em todo canto. Então a gente deve aceitar os irmãos como é, seja ele bem comportado ou não. Vamos continuar. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Aqui, vou ler mais uma vez. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Ou seja, Deus confirmando o amor dele ao povo da circuncisão, porque era algo feito lá atrás, foi prometido aos patriarcas: olha, vou alcançar todo o povo. E também, no 9 ele diz o seguinte: a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: canta de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais: louve o Senhor todos vocês, gentios, cantem louvores a ele todos os povos. E Isaías já falava também sobre os gentios serem alcançados. Isso prova também que o povo de Israel não estava certo, que a salvação não veio só para eles, veio para os gentios também. Prova disso, quem é aquele de Israel? Quem é aquele de Israel? Acho que ninguém. Se tiver algum de Israel, levanta a mão aí, né? Mas ninguém somos gentios, fomos alcançados. Então aqui diz o seguinte: Isaías já falava: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará, aqui está falando de Jesus, para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Fomos todos alcançados. Isso também para se cumprir o que foi escrito lá atrás. Deus, ele não é como nós, que promete e muitas vezes não cumpre. Às vezes a gente promete 20 coisas e às vezes a gente não cumpre nem 19, talvez nem 20, né? Erramos, somos devedores diante de Deus, mas a Bíblia diz que Deus, ele promete e ele cumpre. Tem um bocado de gente por aí falando que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, olha, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, prometendo coisas que não foi Deus que prometeu, e acham que Deus vai fazer. Então, já existia uma profecia que dizia que Jesus seria exaltado entre as nações. Se levantará aquele, vindo de Jessé, que ele reinará entre os gentios. Isso já alertando o povo de Israel: olha, não é só vocês. Por isso que antes, Paulo escreve dizendo que vocês precisam aceitar uns aos outros. E também isso aqui prova que Deus, ele, ao mandar Jesus, ele logo prova que ele aceita tanto gentil como não gentil. Isso prova também que ele aceita todas as pessoas, do jeito que é, do jeitão que é, porque ele tem propósito com as vidas do jeito que é. Às vezes Deus levanta pessoas de lugares improváveis. Deus levanta pessoas improváveis para cumprir as ordens dele. Quer ver? A sua vida, por exemplo. Se você olhar para a sua vida, o que você era antes e o que você é hoje, por causa de Jesus, você logo vai pensar: realmente, de onde eu vim, ou o que eu era, não era para eu fazer o que eu fiz até agora. Com certeza você já investiu, eu creio em Deus, que você já investiu na vida de alguém, que você foi uma bênção na vida de alguém. Qualquer coisa, até mesmo um copo de água que você deu. Obrigado pela água. Com certeza, você já foi alguém na vida de alguém. Então, Deus, ele logo prova que ele é Senhor, tanto de um quanto do outro. E Paulo alerta aquele povo: olha,
Não sei por que vocês estão brigando, achando que um é melhor que o outro, que um é mais santo que o outro, mas o Senhor chamou ambos. O Senhor quer ambos. Então pare com isso. Chega de briga. E Paulo ele caminha lá para o versículo 13, e ele diz o seguinte: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz. A ideia que ele está falando que enche de toda alegria e paz é para sanar toda a briga que ele estava tendo. Que o Deus da alegria e paz, aí ele continua, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Trabalhem, enquanto vocês trabalham, Deus usa o Espírito Santo para guiar vocês, para você cumprir a vontade dele. Olha só o versículo 14, o que ele fala. Ele conclui aqui a conversa dele no capítulo 15. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. O que ele está dizendo? Olha, tudo isso que eu já falei, eu sei que vocês são sábios o bastante, tem bondade em vocês, e vocês são capazes de instruir um ao outro, de cuidar um do outro. Afinal de contas, vocês já têm tudo que vocês precisam. Em primeiro lugar, vocês têm o próprio Deus vivendo em vocês, é o Espírito Santo vivendo em vocês. Vocês têm um ao outro, tem a comunidade aí, a igreja. Vocês têm as Escrituras como esperança, o próprio Jesus como esperança. O que falta? Nada. Não faltava nada para eles. Então eles precisavam apenas se apegar a isso tudo e poder aconselhar uns aos outros. Então Paulo encerra a fala dele, até aqui ele encerra para essa questão, dizendo o seguinte aí: vocês já têm tudo que precisam, apenas usem isso. Para ajudar a ministração a todos nós, conta-se a história de uma mulher que ela foi a primeira pessoa a ter luz elétrica onde ela morava. Ela foi a primeira. Então, é interessante que toda vez que o contador passava, ele lia o relógio, e aí ele sempre olhava e falava: ele está do mesmo jeito, está o mínimo. Pô, quase não atingia nem o mínimo. E aí passou um tempão. Ele passava e olhava e via a mesma coisa. Aí um dia ele ficou incomodado, chegou naquela senhora e falou: vem cá, por que está sempre o mínimo? Deveria mudar uma vez ou outra. Ela falou: então, é assim. Quando vai chegando à tarde, eu faço logo todas as coisas que eu tenho que fazer. Aí eu vou, pego a vela, acendo todas as velas e depois eu desligo o computador. E simples assim, por isso que vem baixo ali e falou assim: mas a luz que a senhora tem é para a senhora usar. Sabe a lição que a gente tira disso? É que a gente tem tudo que a gente precisa, mas a gente não usa. A gente não usa nada, às vezes, para agradar o irmão. Não usamos. Não usamos nem metade do que Deus deixou para agradar o irmão. A vida do crente é agradar o outro. Entenda da melhor maneira, é para bajular o outro. É para poder fazer com que ele fique mais confortável espiritualmente. A ideia de pedra de tropeço na vida de alguém é você não atrapalhar o irmão. Muito pelo contrário, você ajudar ele a crescer, a ser cada vez mais parecido com o Senhor. Porque, infelizmente, tem pessoas, e até mesmo eu já fiz isso, que você não cresce e nem deixa o outro crescer. E Paulo, quando escreve isso aqui, ele fala: por favor, praticamente ele diz isso, por favor, se atentem às Escrituras, se atentem a Jesus. Os crentes romanos,
eles tinham liberdade em Cristo. Mas a liberdade, irmãos, tem limites. Os limites acabam quando o que está em jogo é justamente o crescimento espiritual do irmão. Por isso que a igreja de Roma, ele deveria se apegar aos princípios do Senhor, aos ensinos do Senhor. Então eles não se atentavam aos limites, aos respeito um ao outro. Eles não se atentavam a carregar os fardos uns dos outros por amor a Cristo. Outra coisa que a gente aprende aqui também é que seguir o exemplo de Cristo por causa de Cristo. Seguir o exemplo dele por causa dele mesmo. Pelo que ele fez. Pelo que ele está fazendo e ele continuará a fazer. Seguir o exemplo de Cristo por causa de Cristo. Não seguir o exemplo por você mesmo, para você ter um status, para colocar no celular. Olha o que eu fiz. Não é para isso, era para Cristo, para fazer o que ele mandou fazer. Acertar o irmão não judeu por amor a Cristo, ou ajudar o irmão mais fraco por amor a Cristo. Nem sempre somos fortes. Também é bom lembrar que nem sempre somos fracos. É preciso caminhar. E a igreja, aqui, a igreja do Jardim Imperial, precisa caminhar unidos para a glória de Deus. Eu fiquei muito contente ao saber que mesmo na época de pandemia, as irmãs se uniram para poder tomar um chá, bater papo e falar sobre as Escrituras e aprender sobre Deus. Foi muito bom. Se uniram lá na casa da Cristina, junto com o Davi, e as irmãs se uniram lá, só mulheres, né? Se uniram lá para poder aprender do Senhor. Isso é uma forma de crescimento. Uma forma de uma lapidar a outra. E devemos promover isso com cuidado nessa época, lógico, com muito cuidado, mas é preciso fazer. Né? Muito bom, a igreja está mais cheia hoje. E isso é para a glória de Deus. Com certeza os irmãos vieram aqui para poder aprender mais do Senhor, ser desafiados a praticar o que a Bíblia diz, aprender a suportar um ao outro, ser mais unido, se espelhar em Cristo, né? Ter as Escrituras como esperança, como revelação de Deus, para nos mostrar a direção. Então Deus ele promove isso, ele faz com que isso seja provocado na igreja através das Escrituras, através do exemplo dos irmãos. Outra coisa que eu aprendo também ao ler esse texto é que a gente tem que procurar ter a mesma unidade de pensamento. O que seria isso? Concordar com o que está escrito na Bíblia. Se Deus revelou isso, o assunto é esse que Deus revelou para nós, então vamos cumprir. Não, mas eu acho que é assim, mas eu acho que é daquele outro jeito ou daquele outro jeito. Irmãos, não importa o que você ou eu acho, ou achamos, né? Mas sim o que a Bíblia diz. E se ela falou para cumprir, então a gente deve cumprir. E assim a gente vai ter essa unidade de pensamento, né? Viver para o mesmo propósito, por amor e obediência a Jesus. Mais uma vez, eu não quero ser repetitivo, mas a gente não é merecedor de nada. De nada. Tudo que temos, tudo que somos, pertence ao Senhor. A Escritura diz que é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive a minha e a sua vida. Inclusive, você dá importância à vida do irmão. Eu tenho uma ideia que dizem por aí que é: você não tem nada a ver com a minha vida. O pessoal fala por aí, já ouvi muito isso, eu já falei também. Mas quando se trata de igreja, o crente não pode falar isso. Falar para o irmão: você não tem nada a ver com a minha vida. Eu acho que está errado. O irmão sim tem sim a ver com a sua vida. Quando se trata de caminhar junto, temos sim a ver um com a vida do outro, porque essa é a vontade de Deus, essa é a vontade do Senhor para a igreja aqui, para esse ministério, para a igreja no mundo inteiro. Mas ainda eu estou pregando aqui para essa igreja, e essa igreja tem que caminhar
em passos largos em direção à vontade de Deus. Amém? É isso que Deus quer da nossa vida. E se você dá uma olhada lá para o que eu falei lá no começo, sobre a caminhada cristã, tem tudo a ver com isso aí. Ao subir a pedra grande, você vai ter que, uma hora ou outra, ajudar. Vai ter brincadeira noturna lá? Vai ter, né? Você vai ver, vai dividir aqui, você divide, né? É normal você. Então você vai ver que um vai ter que precisar um do outro para poder cumprir as tarefas. Na vida cristã é assim, e você lembra disso hoje lá. Você precisa se dar pela vida do outro para que o outro consiga fazer a próxima etapa. E crescer. E crescer para a glória de Deus. Né? Os ensaios, às vezes, na música, a gente tem as complicações, porque, vamos fazer assim, você acha que não fica bom. Mas no fim a gente se apega ali e fala, não, vamos fazer desse jeito, for melhor para que a igreja cante junto. Eu tinha um problema, que era, eu quero cantar as músicas do meu tom. Mas aí alguém um dia falou para mim, olha, você não pode cantar as músicas só no seu tom, porque nem sempre a igreja acompanha o seu tom. Você precisa cantar no tom que a igreja toda cante. E aí fica uma dica para todos os dirigentes aí, tá? Cante as canções no tom que a igreja consegue acompanhar. Né? E eu tenho conversado junto com o Zé, junto com o Gideon, que é o seguinte, que a gente tem que ficar atento quando a gente for pregar não só para a pessoa que sabe muito, mas também principalmente para aquele que sabe pouco. A palavra de Deus ela tem que ser acessível a todos. Então a gente tem que ficar em alerta sobre essas questões. Ok? Isso era que Paulo queria conversar com o povo de Roma, nesse capítulo 15, de 1 a 14. Era exatamente essas coisas aqui. Né? Que eles caminhassem juntos, que eles vivessem para a glória de Deus, tendo o mesmo espírito, a mesma unidade de pensamento, que era concordar com o que a Bíblia estava falando e aceitar uns aos outros para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Querido e bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, por tua misericórdia. Obrigado porque foi propósito teu colocar aqueles dois povos juntos, na mesma igreja, para caminhar juntos, né, em direção à tua vontade. E obrigado porque o Senhor cumpriu esse propósito. Houve problemas, mas o Senhor estava todo o tempo ali com eles para ajudá-los. Obrigado porque também temos essa igreja aqui, e tem pessoas com humores diferentes, com estimões diferentes, mas o Senhor tem usado a cada um para a tua glória. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos alerta em dizer que devemos aceitar um ao outro, que devemos nos apegar a Jesus Cristo, ao exemplo dele e o que deixou escrito, para poder caminhar, para poder ser mais forte e caminhar junto com o Senhor para a tua glória, Pai. Muito obrigado porque o Senhor deixou o Espírito Santo para nos guiar, para nos convencer de toda vez que estamos errados, e também para confirmar quando estamos certos. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem usado pessoas diferentes, pessoas que às vezes a gente não dá nada, mas estão lá glorificando e exaltando o teu santo nome. Muito obrigado, Pai, por esse ministério aqui e por aqueles que aqui estão conosco essa noite, porque vieram ouvir do Senhor, vieram saber o que o Senhor tem a dizer aos seus corações, e agora retornarão preparados para mais uma semana, se prepararem e no próximo encontro continuar dando glórias ao Senhor, aprendendo a ensinar outras pessoas. Obrigado, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos colocar em pé. A gente está cantando Receber o Novo ao Coração do Pai. Vamos estar cantando bem forte em louvor e adoração a Deus.
Amém.